Fala pessoal, eu sou Rodrigo Sângelo, estou aqui diretamente de Portugal. Se você caiu de paraquedas e não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal da família Sângelo. Galera, depois de quase 6 anos morando aqui em Portugal, eu estou desvendando alguns segredos aqui e eu quero compartilhar com você. Você que está aqui em Portugal, você que está aqui na região da Europa e principalmente para você que está aí no Brasil e pensa em morar aqui para Portugal. Ou imigrar para a Europa ou ir para qualquer outro país. Antes de mais nada, gostaria que você me seguisse no Instagram. Lá tem muitas dicas no Rodrigo Sângelo Oficial e Messia Sângelo Oficial. Outra coisa, pessoal, se inscreve no canal e deixa o seu like, porque o seu like é muito importante. Para você que ficar até o final desse vídeo comigo, você vai ver que esse conteúdo de hoje vai fazer muita diferença. Para você que pensa em sair do Brasil e conhecer outros países. Galera, você sabe que muitas pessoas, há muito tempo atrás, inclusive quando eu estava no Brasil, existiu aquela famosa frase do sonho americano, né, de morar nos Estados Unidos. E a gente sabe que isso praticamente, depois da década de 80, 90, virou praticamente uma epidemia, né? Muita gente saindo do interior, principalmente da região mais de Minas Gerais, né? Muita gente indo para os Estados Unidos, né? Alguns iam como turista, outros iam até mesmo pelo deserto, né? Ali pelo México, passando por toda aquela dificuldade, porque era o famoso sonho americano. E de lá para cá, nada mudou. Cada vez mais as pessoas continuam ainda com busca de encontrar um país melhor, de poder proporcionar para sua família uma vida melhor, uma qualidade de vida, num país com mais segurança, com mais educação e às vezes com mais saúde também, podendo proporcionar uma vida digna. Galera, depois de muitas pessoas irem para os Estados Unidos e muitas pessoas também não conseguirem ir para os Estados Unidos, o que aconteceu? Muitos brasileiros então começaram a migrar para outros países, como o Japão, né? Começaram a ir para a China, começaram a vir para países aqui da Europa, enfim, começaram a colonizar aqui praticamente essas regiões aqui. Para a França, principalmente França, Espanha, Inglaterra, Suíça, Alemanha. Quando você vai lá, você encontra muito brasileiro que trabalha lá fora. E lembrando também que por questão do idioma, né, os brasileiros eles encontravam e ainda encontram muita dificuldade em relação do idioma, né, porque são países que falam outros idiomas, como a Suíça, pessoas que vão para Luxemburgo, Alemanha, França, né, a Espanha, acaba encontrando dificuldade em questão do idioma. Eu estou contando isso para você tentar perceber que os brasileiros eles foram tentando encontrar um lugar que fosse com valor mais acessível para começar a vida. E lembrando que esses outros países da União Europeia, geralmente você tem que ter mais dinheiro para chegar lá, né? O aluguel nesses países às vezes é muito mais caro e tem o problema também da língua e questão da documentação. Galera, depois de muitos brasileiros batendo a cabeça e com a força da internet, você observa que começou a existir uma adaptação, né? E uma espécie de uma nova imigração, né? As culturas foram se adaptando e começando a entender qual é o custo-benefício. Pessoas que iam para a França viam algumas dificuldades. Quando se ia para a França, tinha dificuldade em questão do idioma, em questão do dinheiro e em questão da legalização. É aí então que a gente vê que entra Portugal. Quando você olha para Portugal, você vê que muitos brasileiros que veio aqui para Portugal conseguiram a sua legalização, ainda conseguem a sua legalização, principalmente depois da CPLP, né? Desse acordo com os países que falam língua portuguesa e muito antes disso também com os brasileiros que ainda estão aqui em Portugal e que já estavam há algum tempo, conseguiram também a sua cidadania, começando pelo seu título de residência, também com a sua manifestação de interesse. O que acontece é o seguinte, quando aconteceu toda essa junção, eles começaram a pesar na balança que em vez de você começar a ir para um país onde você vai encontrar muito mais dificuldade em relação com a língua, você acaba então dando prioridade. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com milhares de brasileiros que hoje estão vivendo aqui em Portugal, né? Milhares porque são muitos brasileiros. Brasileiros hoje que estão insatisfeitos morando aqui em Portugal, que já estão aqui há 10, há 15, há 20 anos, amaram o país, foram abraçados pelo país. É claro que nenhum país consegue agradar toda a gente, né? E nem todo mundo vai te agradar. Como em qualquer país, em qualquer tipo de vida que você estiver levando em qualquer lugar, você vai ter aquelas pessoas que reconhecem o seu esforço
e aquelas pessoas que querem tacar pedra em você. Mas não é sobre isso que eu quero falar. A classe de brasileiros, em específico, que de algum tempo para cá, vamos colocar de 5 anos para cá, que entenderam que Portugal seria ou está sendo uma boa opção. Eu digo seria porque tem muitas pessoas que veio para Portugal, conseguiu se estabilizar em Portugal alguns anos atrás. Não estou falando do Portugal de hoje, onde o arrendamento está muito mais alto, onde a inflação aumentou muito mais, onde se tem muito mais dificuldades. Mas há 5 anos atrás, onde havia assim, uma facilidade maior de se migrar para Portugal. E com isso, muitos brasileiros, seguindo aquilo que outros brasileiros fizeram, ainda encontram em Portugal uma opção. Eu digo uma opção em relação ao custo de vida que encontra-se no país, hoje no Brasil. Só para você ter uma noção. Muitas pessoas deixam comentário comigo falando sobre o preço da carne no Brasil, sobre o preço do alimento, sobre o preço da roupa, sobre o material escolar. Ou seja, é muito imposto e muita dificuldade. Isso acaba levando muitos brasileiros a entrar num desespero. E aquele que tem alguma opção, ele acaba então indo para a internet, fazendo as suas pesquisas e começa a encontrar em Portugal aí o começo de um sonho. Um sonho que muito bem planejado, galera, tem se realizado para muitas pessoas aqui em Portugal. Agora, o começo de um sonho que não é planejado também tem se transformado num pesadelo para muitos brasileiros aqui em Portugal. Quando a gente fala do planejamento, a gente sabe que a pessoa tem que sair do Brasil, preparada psicologicamente, preparada financeiramente, sabendo que ela vai chegar aqui e vai ter que trabalhar muito, vai ter que ter muita dedicação, não vai poder recuar, vai ter que simplesmente olhar para frente e ir atrás do seu sonho e do seu ideal. Lembrando também que quando você sai do seu país de origem e vai para um novo país, existe um processo de adaptação, um processo de maturação. Você tem que ter muita paciência, você tem que ter muito foco, principalmente porque para você ter os seus documentos aqui em Portugal, isso leva-se algum tempo. Agora, a gente sabe também que muitos brasileiros hoje que passaram por Portugal, depois que passaram por essa escola, como muitos portugueses que vão embora de Portugal, muitos brasileiros também vão embora de Portugal. E aí que muitos brasileiros começam a se realizar. Muitos vêm para Portugal, tiram os seus documentos, se qualificam em alguma profissão, alguns são caminhonistas e outros pegam profissão de pladur, e outros se capacitam como eletricista, outros como serralheiro, outros como soldador. Alguns pegam uma profissão especializada e encontra dentro da própria comunidade europeia, encontra ali uma oportunidade de começar a sua vida num outro país, podendo estar aqui em Portugal, residindo em Portugal, mas com um contrato trabalhando em outro país. Trabalha lá e continua vivendo aqui em Portugal. Hoje eu conheço muitos brasileiros que trabalham em outros países tendo o seu contrato português. O que significa isso? É um brasileiro que veio para Portugal, que respeitou o processo, que teve paciência, depois de pegar o seu título de residência, ele consegue trabalhar numa empresa portuguesa aqui em Portugal, prestando serviço para uma empresa na Suíça, ou para uma empresa na Bélgica, na França, na Espanha, até mesmo na Alemanha. Isso é normal. Mas você que ficou comigo até agora, eu quero te revelar uma coisa. Existem muitos brasileiros que vieram aqui para Portugal com esse mesmo sonho. Vieram para cá, mas pelo contrário, não foi para fora, continuou trabalhando aqui em Portugal. Conseguiu seus documentos, conseguiu comprar um bom carro, conseguiu crédito no banco, é isso mesmo, conseguiu ter o seu score lá em cima, porque está contribuindo, está fazendo uma boa movimentação bancária. O problema todo é que quando esse brasileiro saiu do Brasil, ele saiu com um pensamento diferente. Ele não veio para cá simplesmente atrás de segurança ou qualidade de vida. A intenção dele era outra. E para você descobrir qual é a intenção dessa classe de brasileiros que não está vindo simplesmente em busca de paz, tranquilidade. Ele sai do Brasil com a intenção de chegar aqui em Portugal, de ganhar dinheiro e voltar para o Brasil novamente. Só que quando ele chega aqui, galera, ele percebe que para você ganhar muito dinheiro aqui em Portugal, pelo contrário, você vai precisar ter
muito mais garra e muito mais determinação para você encontrar um trabalho que te pague muito bem. Ou então você se tornar um empreendedor abrindo o seu próprio negócio. Ou uma empresa de pintura, ou uma empresa na área da limpeza, ou o seu salão de beleza, abrindo algo que você vai ganhar muito mais. Você não vai simplesmente ganhar dinheiro vendendo o seu tempo. Agora você vai pegar o seu tempo, vai administrar e vai fazer com que outras pessoas trabalhem para você. Assim você consegue prosperar muito mais rápido. E a pessoa que não veio para cá com esse pensamento e com esse ideal, sabe o que acontece? Ela aproveita aquele momento que ela conseguiu um crédito no banco aqui. Você vai entender aonde eu estou chegando. Ela vem para Portugal, faz tudo certinho, ela trabalha, ajunta um pouquinho de dinheiro e depois o que ela faz? Ela percebe que o banco deu um crédito para ela. Então ela vai no banco e ela faz um empréstimo de 10 mil euros no banco e depois ela faz um empréstimo de 5 mil euros no outro banco. Lembrando que ela também tem cartão de crédito. Aí vende o carro, vende os móveis, vende tudo que tinha que vender e ela pega esses 10 mil e pensa, quanto que vai dar 10 mil euros? Quase 60 mil reais. Quase 60 mil reais. E com mais 5 ou 10 mil em outro banco, ela pensa, isso vai dar mais de 100 mil reais. Então, se eu pegar esses 20 mil aqui no Banco de Portugal e ir embora para o Brasil, quando chegar lá, eu começo uma vida nova, né? Eu abro o meu próprio negócio lá. Lembrando que quando essa pessoa faz isso aqui em Portugal, ela não faz com a intenção de ir para o Brasil, trabalhar e voltar e pagar o seu empréstimo. É claro que não. Ela pega o dinheiro e vai embora. E fazendo isso, fica o nome aqui, o carro financiado, dá prejuízo para instituições bancárias, né? Se você teve alguém que foi seu fiador, não alugar um apartamento, você se prejudica, porque as pessoas, ou a pessoa que faz isso, simplesmente vai embora pensando nela, não pensando no país e nem pensando na reputação dos seus conterrâneos que vão ficar aqui. Aí você vê muitos bancos agora não querendo abrir mais conta corrente para brasileiros, exigindo título de residência, alguns o cartão cidadão, por coisas que alguns brasileiros fazem. O problema é que esses brasileiros que fazem isso, eles se esquecem apenas de um detalhe, galera. E o Rodrigo Sângelo vai revelar para vocês. Quando esses brasileiros saem do Brasil, eles saem de lá com um padrão de vida baixo. Às vezes ou pagava renda, ou morava na casa do fundo do pai e da mãe, ou morava numa casa menorzinha. E ele sai do Brasil com a intenção simplesmente de ganhar dinheiro e voltar para o Brasil. Mas ele não mede as consequências. Enquanto ele está aqui, comprou um carro, pegou dinheiro do banco, tem trabalhado, tem comido bem. Se você for comparar o Brasil com Portugal, Portugal está na frente em questão do custo-benefício. Existe um poder de compra. Não é em qualquer lugar no Brasil que você compra um iPhone 14. De forma nenhuma. Não sei quanto está aí hoje. 11 mil, 12 mil euros. Aqui, esse iPhone 14 aqui, para você ter uma noção, eu compro ele e eu pago uma parcela aí de 30 euros por mês. Como eu comprei num outro crédito, pago 50 euros, foi no banco, mas você compra em outras instituições, como em planos que você faz em empresas telefônicas, você paga 30 euros por mês, você consegue ter um iPhone. É o que não acontece no Brasil. Então, quando o brasileiro está aqui, ele acha que vai chegar no Brasil com 100 mil reais, ele se esquece que no Brasil ele não tem a rotatividade de ganho como aqui em Portugal. Então, o que ele faz? Ele usa o dinheiro do Brasil, ele tenta abrir alguma coisa, ou ele reforma alguma coisa, ou ele compra alguma coisa, achando, galera, que aquele dinheiro foi ganhado no Brasil e que ele tem algo que gire para ele todos os meses esse dinheiro. É aí que a realidade começa a bater, galera. O dinheiro começa a acabar. Quando chega no Brasil, compra carro, passeia, ou compra uma casa, ou compra um terreno. E sabe o que acontece? Depois a ficha começa a cair. Porque ele vai ter que voltar para o antigo trabalho, só que o antigo trabalho mudou tudo. Ficou algum tempo fora. Aí o que acontece? Aquele pensamento de que nunca mais voltaria para Portugal, começa agora a bater a ideia. O que eu vou fazer? Como é que a minha vida toda no Brasil, eu nunca consegui ajuntar 50 ou 100 mil reais. Imagina um brasileiro comum que vive no Brasil hoje. Será que se ele for no banco, o banco empresta 50 mil reais para ele? Ou empresta 100 mil reais para ele? É claro que não. Você vai passar por vários critérios.
E às vezes para você financiar um carro, você sabe a dificuldade que é. E o que está acontecendo agora? A grande verdade é que muitos brasileiros, galera, que ficaram com inadimplência aqui em Portugal, estão voltando novamente. Porque construíram a sua casa em cima da areia. Veio a chuva e logo a levou. Não construiu algo sólido. Que isso sirva de lição para você, que foi embora ou deixou alguma dívida aqui. Que o país, ele não corre atrás, porque ele sabe que você vai voltar. E quando você volta agora, você tem aí o seu nome comprometido nas instituições. Você já não pode mais trabalhar por contrato de trabalho. Quando você for trabalhar, já vai ficar retido o valor da penhora para os bancos, onde você deve, até que você terminar de pagar suas dívidas. Ou então você vai trabalhar ao negro, sem nenhum tipo de garantia. E nem toda empresa vai te dar trabalho ao negro. Ou seja, quando você sair de um país, você tem que ter paciência. Você pode colher muito? Sim, mas primeiro você vai ter que plantar e ter muita paciência. Depois de eu conversar com muitas pessoas que foram embora para o Brasil e estão voltando para Portugal, e muitos me mandando mensagem: Sângelo, será que eu voltar para Portugal eu tenho alguma dívida na finança? Será que eu posso voltar para Portugal novamente? Será que existe a possibilidade? Galera, uma vez que você morou e que você tem o seu título de residência, que você tem o país aberto para você, é claro que você vai poder voltar para o país, mas você vai ter que arcar com todas as suas consequências que você deixou aqui. Você vai ter que responder, e às vezes até criminalmente, mas você vai ter que fazer o que é certo. Talvez você que está no Brasil pensando em vir aqui para Portugal, pense bem, faça um excelente planejamento, e lembrando para você que Portugal não é um país como a França, não paga bem como a França ou como a Bélgica, como outros países, que você pode até ir direto para lá, correndo sério risco de ser deportado. Mas Portugal é um país que te recebe de braços abertos, ok? Fala o mesmo idioma que você, te dá os mesmos direitos que outras pessoas que estão aqui. Mas se você fizer um planejamento consciente, principalmente financeiro, porque você tem que chegar aqui, meu amigo, com muito dinheiro. Principalmente para você que vem com a sua família. Você vai ter que alugar uma casa, você vai ter que arrendar uma casa ou arrendar um apartamento, você vai ter que comprar um carro. Porque ultimamente muitos brasileiros que chegam em Portugal nem carro tá comprando, galera. E é muito difícil, porque arruma emprego, mas não tem um carro. Olha a dificuldade aí, acaba ficando desempregado. Planejamento faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Obrigado para você que ficou comigo até o final. Deixa o seu like. Se inscreva nesse canal, porque agora o Sângelo vai começar com uma sequência de vídeos que vai te ajudar muito, beleza? Vai no nosso kart aí que tem vários tipos de vídeos para você ver. Também me segue lá no Instagram, Rodrigo Sângelo Oficial e MSS Sângelo Oficial. A gente se encontra por aí. Beijo no coração. Eu sou o Rodrigo Sângelo.